que é o agro? O agro são centenas de milhares de produtos. São 6 milhões de propriedades rurais que estão nos cinturões verdes das grandes cidades brasileiras, até um pecuarista enorme ou um sojicultor enorme. É um agricultor familiar que ainda usa enxada, a um produtor de grãos completamente automatizado, totalmente digitalizado. Isso tudo é agro. Alimentação é uma questão social, comunitária e política também, né? Isso porque a gente está dentro de um sistema alimentar. Então a gente tem que mudar essa ideia de que a alimentação é uma escolha individual. Ela é um projeto de sociedade, ele é um projeto de mundo. E que sistema alimentar a gente quer? Por muito tempo, a ciência moderna da nutrição entendeu que a alimentação saudável era chegar numa soma perfeita de nutrientes. Hoje a gente sabe que a estrutura do alimento, onde esses nutrientes são inseridos, também faz parte do conceito de alimentação saudável. A gente não consegue colocar numa cápsula todos os nutrientes que a gente precisa e ter os mesmos desfechos de saúde que a gente tem comendo os alimentos da forma com que eles são tirados da natureza. O propósito mais importante, mais nobre do processamento de alimentos é aumentar a duração do alimento. Um segundo propósito é dar a esse alimento alguma característica diferente. Mas existe uma outra forma de processamento que é mais recente, né, na história humana, que a finalidade não é de aumentar a duração do alimento, não é facilitar a preparação, não é dar para esse alimento algum tipo de características que ele não tinha, né? A finalidade básica desse processamento de alimentos, que é o ultraprocessamento, é maximizar os lucros da indústria de alimentos. A fase final da produção desses produtos é a utilização de aditivos, corantes, emulsificantes, aromatizantes. E esses aditivos é que dão o aroma, a cor, o sabor, a textura desses alimentos. Então eles geram muito lucro, porque o custo de produção é muito baixo. Uma das ideias era que a indústria de ultraprocessados ia acabar com a fome no mundo. Isso é uma besteira, nunca acabou com a fome no mundo, porque a fome, ela não é uma questão de volume de alimentos, né? Ela é uma questão política de acesso e desigualdade social e de exploração de países colonizadores em relação aos colonizados. O faturamento do setor de alimento mundial está na ordem de 8 trilhões de dólares. 30% disso aí se perde. Você imaginou a quantidade de alimento que nós estamos falando aqui? Isso poderia servir de exemplo para aqueles que ainda têm coragem de defender desmatamento porque precisa de mais área de produção. É absurdo o negócio desse. E hoje a gente também tem uma disputa de sistemas alimentares, né? Um sistema alimentar que é baseado na monocultura, nos commodities, na produção de alimentos que não são alimentos, que vão virar combustível, que vão virar parte de ração animal, frações de alimentos ultraprocessados e um outro sistema que eu digo que é o sistema que produz comida da mesa, né? Que produz arroz, feijão, cenoura, batata, mandioca. E a gente sabe também que existe uma assimetria de poderes nesses dois sistemas, né? Um sistema super poderoso, com muito subsídio da maioria dos países, né? Favorecidos pelos acordos, até mesmo acordos globais de comércio. A agricultura, ela é uma configuração de uma arte do ser humano. A arte no sentido de artes e ofícios, né? Uma prática que vem sendo transferida em conhecimento entre gerações. Há aproximadamente 100 anos atrás, entra no cenário uma coisa que a gente dá o nome de agronomia, que é basicamente a aplicação da ciência para essa arte. Mas surgiram as agriculturas alternativas. A orgânica, a biodinâmica, são mais de 10 categorias de agricultura que existem hoje para você poder escolher o tipo de alimento que você quer comer.
O bioma Pampa, ele é um dos biomas com a maior diversidade de espécies por metro quadrado de todos os biomas brasileiros. E o bom disso aí é que a metade dessa área está preservada. No cenário brasileiro, com menos de 1,5% da área agrícola do país, nós produzimos arroz para atender 70% da população brasileira. O bioma Pampa tem pecuária desde o século XVI, que foi trazido pelos jesuítas, né? Foi a principal atividade até a entrada do arroz irrigado em nossa região. E agora com a soja, então, compõe essa tríade aí, né? Arroz, soja, pecuária. Essa região é uma região que tradicionalmente tinha como atividade econômica principal a cultura do charque. Enxergando o declínio da atividade do charque, o meu tataravô, Coronel Pedro Osório, resolveu buscar uma nova alternativa produtiva para a região. Foi a Itália, na região de Vercelli, e viu pela primeira vez uma cultura sendo utilizada de forma comercial. Voltou da Itália com um engenheiro agrônomo italiano e com um engenheiro industrial. A partir daí, ele começa a cultivar arroz de forma comercial e montar uma indústria de beneficiamento desse arroz. O que nós temos hoje na região é uma cultura de arroz integrada num sistema produtivo, onde o arroz está inserido com a cultura da soja e com a atividade pecuária. Essa lavoura que a gente está nesse momento é uma lavoura que foi produzido soja o ano passado. Então esse é o sistema básico de integração e de rotação que a gente utiliza, né? Que é arroz em resteva de soja, que a soja acaba beneficiando o arroz, né, nos restos culturais, no controle de plantas daninhas que a soja faz. E esses restos culturais também nada mais é que uma adubação, né, orgânica. Então a gente alcança aí patamares de produtividade hoje acima das 11, 12 toneladas de arroz, que já é um número bem acima da média estadual e da região. Então a gente sempre utiliza essa ponte verde soja até plantar o arroz com a pastagem no inverno. E o gado, ele é uma ferramenta para ciclar esse nutriente, não deixar esse nutriente ir embora, e a gente acaba ainda produzindo carne, né? A lavoura de arroz também é cobrada pela sociedade quanto a essa quantidade de água elevada que ela usa. Nós estamos fazendo um estudo de avaliação de duas potenciais práticas mitigadoras de emissão da lavoura de arroz. O sistema de irrigação por inundação intermitente, em que periodicamente ao longo do ciclo da cultura nós retiramos a água da lavoura ou deixamos que ela seque naturalmente, que é uma forma muito mais sustentável, porque você não retirando a água da lavoura, você não tem o risco de levar fertilizantes, defensivos químicos para os corpos d'água. E além disso a gente economiza a água e reduz a emissão de gases de efeito estufa. Toda a água que nós usamos na produção sai da Lagoa Mangueira. Nenhuma estação de bombeamento, estação de recalque, pode operar sem que tenha uma outorga ou pelo Estado ou pela União. No entorno da granja, o refúgio da vida silvestre do Maçarico, o refúgio do Mato Grande e a estação ecológica do Itaim. Então a gente tem que preservar bastante o meio ambiente por causa disso e seguir todas as normas, pensando na longevidade aqui da propriedade. Por isso a gente consegue um preço até diversificado na exportação. Nós temos 500 vacas em lactação. Nós estudamos muito para ser um sistema altamente sustentável. Esse sistema ele tem as camas onde as vacas ficam alojadas, elas vão se tornar adubo orgânico, tá? Que a gente usa na nossa operação. Qualquer aplicação hoje, ela tem que ser altamente tecnológica e altamente preocupada com o meio ambiente. E ela está evoluindo cada vez mais, inclusive em tecnologia das aeronaves, tá? Tecnologia do equipamento embarcado, que são os GPS, sistemas eletrostáticos, atomizadores rotativos, que são testados em túnel de vento para ter a precisão de tamanho de gotas, pela velocidade de vento, pela velocidade da aeronave, coleta de faixa de deposição que se faz para verificar o nível de certeza da aplicação. O avião, na realidade, ele não tem uma coisa única que ela faça, principalmente na área do arroz, que é usado muito fertilizante,
que é a aplicação de ureia, nitrogenados e cloretos, enfim, adubos foliares e tal. Pode fazer povoamento de águas de peixes, por exemplo, é uma das atividades. Combate a incêndio, então ela não tem uma limitação única. Num primeiro momento, dentro dessa naturalidade de convivência, talvez o que tenha mais nos afetado foi o condicionamento de não se usar aplicação aérea de agroquímicos. Dentro disso, hoje se trabalha com cultivares de arroz, resistente a doenças principalmente, que nos permitem a transcorrência do ciclo todo da cultura sem que haja qualquer intervenção com aplicações de fungicidas ou qualquer outro tipo de agroquímicos. Essa LO nos deu muito mais segurança para produzir. Nos dá garantia de que existem regras claras que são cumpridas e respeitadas de ambos os lados, tanto de quem nos fiscaliza como de nós que produzimos. A produção agropecuária não começa na propriedade rural, ela começa nas nossas estações de pesquisa. Por isso é importante essa interação da pesquisa com a produção. Aqui no Laboratório de Microbiologia do Solo, nós realizamos as pesquisas com micro-organismos, exatamente para que depois nós possamos, lá no campo, reduzir os insumos químicos e associar os insumos biológicos, para que se possa entregar, então, depois esses agentes biológicos para registro no Ministério da Agricultura, para que as indústrias de inoculantes, biodefensivos, possam fazer as suas formulações e disponibilizar para os produtores. Nós já temos fontes alternativas aos fertilizantes tradicionais que são importados e hoje tem um alto custo para o produtor, porque é custo de dólar. Na grande revolução verde no Brasil, eram outras disciplinas que eram prioritárias. Então chegou o momento agora da microbiologia. Até 2025, o Brasil vai ser o líder na produção de bioinsumos. Nós estamos na sala de tecnologia, onde aqui monitoramos todos os nossos sistemas. Toda tecnologia que a gente implementa dentro da propriedade, ela tem que ter um retorno. Ela tem que nos dar uma informação a ser utilizada, não é simplesmente para estar ali. Aqui nós controlamos os maquinários, tratores, colheitadeiras, plantadeiras. Controlamos, fazemos toda a nossa agricultura de precisão, nossos mapas de fertilidade. Como temos uma quantidade grande de animais e temos lavouras, nós nos preocupamos muito com a questão do índice de carbono emitido para a camada atmosférica. Tecnologia digital, toda essa efervescência que a gente vê, novas soluções de startups, de fazer parte, de solucionar um desafio que é uma produção de alimentos mais sustentável, é claro que eu acho que isso é muito atrativo para os jovens. Nós temos um programa de jovem aprendiz, que os filhos de funcionários, eles participam de cursos, de treinamentos para vir a ser funcionários. Hoje já temos 4ª geração trabalhando aqui na granja. Um projeto que também consegue trazer renda, porque esses jovens recebem os benefícios da empresa para não irem para um centro urbano atrás de oportunidade de trabalho, né? Aqui nós estamos na leitaria. Foi um projeto criado principalmente para atender uma geração de renda das mais de 250 famílias. Então foi uma forma de gerar trabalho para a mão de obra feminina, que tem interesse em trabalhar e conhecer mais de perto essa operação de leite. A grande diferença da tecnologia no sistema de produção e no maquinário é que ela não substituiu a mão de obra, ela simplesmente qualificou a mão de obra. Do mesmo pessoal que trabalhava antes na lavoura, hoje ele trabalha de uma forma muito mais produtiva e com uma qualidade de trabalho muito superior. Cada etapa da construção de uma colheita, ela pode ser impactada pela agricultura digital. Desde a hora que você escolhe a variedade, por exemplo, da semente que você vai colocar no solo, até que tipo de insumos ou de agroquímicos que ela vai ter que receber
para garantir o máximo da produtividade. E a gente continua na cadeia, monitorando todo esse processo, a gente também consegue impactar na melhor qualidade desse alimento, ou seja, como ele está armazenado. Ele vai ser transportado para uma indústria, provavelmente, vai ser processado e vai chegar à mesa das pessoas. Nós temos dentro dessa empresa a FSSC 22000, que é uma norma de certificação internacional que garante a qualidade do produto que chega ao consumidor. Acompanhamos isso através de um aplicativo que desenvolvemos aqui na empresa, onde acompanhamos todas as etapas do plantio até o início da colheita. Na nota fiscal do produtor vem um código QR que a gente acompanha esse processo até a entrada no silo da indústria. Existe todo um processo que está integrado ao meio ambiente e à sociedade. Então hoje ela é uma cadeia totalmente sustentável. Com a busca do mercado externo, de 2 anos para cá, nós passamos a ter, felizmente, um terminal especificamente para trabalhar com a exportação de arroz. Nós passamos a trabalhar com a comercialização antecipada de safras para entrega futura, para exportação. Então, sem dúvida alguma, essa questão logística, ela acaba impactando positiva ou negativamente na produção, na lavoura do produtor. Uma boa parte da população brasileira vive na região da Mata Atlântica. No Cinturão Verde a gente está falando um pouco de venda de verduras, frutas e tudo mais. Produtos que são mais frescos. Eu consigo baixar todos esses custos ambientais que estão ligados a transporte e consigo gerar renda para quem está no entorno da cidade. Não é como plantar soja em grandes extensões. O que acontece é que o crescimento da cidade, às vezes, vai empurrando o Cinturão Verde. Essas áreas que eram chacrinhas, que supriam alimentos para a gente, elas passam a ser propriedades imobiliárias de alto valor. O desafio de produzir alimento nos grandes centros tem feito com que a atividade da agricultura urbana ela venha ganhando espaço na sociedade. Primeiro, porque a agricultura urbana, conceitualmente, ela se estabelece a partir de produção em lugares inusitados, onde não se espera uma pequena praça, um pequeno terraço, porque a agricultura urbana ela tem um papel, por exemplo, de erradicar áreas vazias, terrenos que não têm uma função social adequada. A agricultura periurbana ela guarda mais a identidade com aquilo que é feito em área rural ou em áreas que têm uma extensão que permita uma agricultura já de médio porte, de maior porte, que também tem se dado muito em áreas como a região metropolitana. Comecei a Fazenda Cubo em 2018, que é um projeto que tem como objetivo aproximar o plantar do comer. Se fosse enumerar as tecnologias que eu tenho aqui na fazenda hoje, uma é a iluminação, que no caso são LEDs que são específicos para a horticultura, então eles têm um espectro de luz que fornece o que a planta precisa com o mínimo uso de energia. Um segundo que é a técnica da hidroponia, que é o cultivo na água, que é um sistema interessante porque você consegue ter um controle maior da nutrição. A água fica recirculando pelas plantas de forma que a gente só consome a água que a planta absorve. E um terceiro seria o controle do ambiente, que no caso hortaliças tem uma vantagem por conseguir manter as plantas limpas e também evitar pragas sem que a gente precise usar nenhum agrotóxico, por exemplo, mas também tem os seus desafios, né? Claro que é uma estrutura que requer um investimento maior. Foi um desafio ter a própria licença de operação, porque não tinha no licenciamento da prefeitura a previsão da atividade de horticultura que a gente faz aqui para o zoneamento urbano.
Antes eu plantava sem agrotóxico, né? Sem química, mas sozinho, independente, individual. Aí apareceu o Marcos. Ele veio aqui, falou da certificação orgânica, aí a gente certificou o sítio e daí a gente não parou mais. O propósito era criar possibilidades de cultivos mais sustentáveis para trazer renda para os agricultores do assentamento. Então iniciei há 2 anos fazendo capacitação em manejos nutricionais, manejos biológicos de solo, treinando os agricultores a serem produtores orgânicos e certificando os seus sítios. E o final de todo esse ciclo são as vendas que está vindo por intermédio da cooperativa. Foi feita essa estufa aqui já para fazer a multiplicação das ramas de batata. Elas vêm na bandeja de 64 células e da bandeja a gente multiplica para o saco. Aí quando elas começam a se ramificar, a gente corta a mudinha e leva para a bandeja de novo. Eu e o meu neto me ajuda aqui. Todo esse projeto que é fomentado pelo Grupo Ibirá, eles estão investindo na estrutura da casa de vegetação, na compra das mudas, dos equipamentos, estão fazendo a doação das mudas para os agricultores. Se fosse fazer por outra fonte, aí teria que ser um financiamento bancário, teria muitos critérios a seguir e o que inviabiliza os agricultores de receberem esses créditos. No momento que o agronegócio e a agricultura familiar e as práticas regenerativas, né, tiverem um diálogo mais solidário, vão encontrar sim no mundo do mercado de investidores internacional um gigante aliado. Hoje, nesses últimos 2, 3 anos, nós temos um perigo muito grande com incêndios. Com falta d'água, com falta de chuva, nossas florestas passam por um risco muito grande. Um outro problema que a Mata Atlântica tem não é tanto de perda de cobertura, é de perda de qualidade. Então, de alguma forma, a gente tem que ter políticas, tanto para que não corte, quanto para enriquecer a floresta para que ela seja o mais biodiversa possível. Vigilância, eterna vigilância. Cerrado, até os anos 70, tinha uma espécie de ação negativa. Todo mundo via o cerrado como uma coisa feia. Meu pai, que era um agrônomo e um grande produtor, dizia: meu filho, cerrado nem dado e nem herdado. E a gente pode dizer que a tecnologia teve um impulso muito grande, sobretudo na área tropical do país, no Cerrado particularmente, no centro-oeste todo, a partir da Embrapa. O Cerrado brasileiro já foi muito desmatado, né? Já foi muito convertido, como a gente fala na linguagem mais técnica, e ele é fundamental para equacionar essa questão do combate às mudanças climáticas. Produzir sem boas práticas no Cerrado é um tiro no pé e está matando boa parte do abastecimento de água do centro e do sudeste. Porque o Cerrado, ele abriga grandes fontes de água. A agropecuária brasileira responde mais ou menos por 27% das emissões totais do país. E quando você olha para o setor de mudança de uso da terra, que é a conversão de vegetação nativa para outros usos, mas uma parte desse outro uso é pastagem, aí que aumentou muito mesmo. Um fator é criminoso mesmo, então invasores de terra que estão especulando com o preço da terra, mas a gente tem uma parte ainda que é uma crença do crescimento em área e não na intensificação da atividade.
outro lado, a gente tem que ser franco e honesto que custa intensificar. Custa produzir tanto o gado quanto soja de uma maneira em menor área. A gente tem um financiamento insuficiente para implementar as tecnologias sustentáveis. Essa tecnologia que foi desenvolvida para a produção agrícola de larga escala no Cerrado, ela tinha um viés e um fim de viabilizar a escala da produção. E agora nós temos um outro drive, que é como que a gente continua produzindo com escala, mas dentro de uma tecnologia menos agressiva. Entra agora o papel da agricultura regenerativa, com tecnologias super sofisticadas, também como aspectos relativos à biodiversidade. E isso vai ser fundamental para que a gente diminua o impacto da agricultura, principalmente a agricultura relacionada a commodities. Histórico de ocupação do Cerrado, pecuária e grãos, e algodão. Isso também é um risco, a diversificação é importante. Mas tem tecnologia que, por exemplo, é o chamado famoso ILPS, que no componente florestal, mesmo sendo uma floresta plantada, você vai ter biodiversidade. O Brasil é o maior produtor mundial de café, é também o maior exportador e divide com os Estados Unidos as 2 primeiras posições de consumo de café. E o Brasil sempre foi muito conhecido internacionalmente como produtor de café commodity, de café de qualidade média para baixa. Os consumidores, os torrefadores estão vendo o Brasil também, além de ser um grande produtor, mas também produtor de cafés de altíssima qualidade. Produz cafés especiais com viés tanto de exportação quanto também para fornecer para torrefações e cafeterias brasileiras. Para se produzir o café especial e para você ter prêmios de valor, não é necessário produzir em grande escala. Então, um café commodity, que é o café básico, ele tem um preço X, e o café especial, ele é vendido, exportado, alcança 2 vezes o valor do café commodity. Esse valor pode ir a 10 vezes o valor do café commodity. Então, nesses anos de atuação da Ecoagrícola, a gente conseguiu alcançar esse mercado de exportação, de mercados de cafés especiais, que nos permite preços realmente diferenciados dos preços do mercado. Tanto a madeira, quanto as frutas, o café, a soja é possível certificar, até a carne, embora não seja muito comum no Brasil. A gente tem organizações não governamentais que denunciam constantemente a contaminação dessa carne, seja por desmatamento, seja por trabalho escravo, seja por invasão de terras públicas. 80% da carne produzida fica no Brasil, é mercado interno. Nós brasileiros, precisamos querer consumir uma carne livre de desmatamento. O Boi na Linha é um programa do Imaflora que ele surgiu da necessidade da gente garantir que a indústria frigorífica cumpra os compromissos que assumiu. A gente conseguiu chegar nos últimos 2 anos a um website que diz como as coisas estão andando, quem está progredindo, como está progredindo. Ainda é um nível de transparência básico. Tem um nível de informação nas prateleiras do supermercado. Tem os selos de certificação. Na carne, a gente tem um rótulo que tem o CIF, que é o registro sanitário daquela peça de carne. Com aquilo, você consegue saber qual é o município, se ele tem algum compromisso ou não. Um parceiro nosso tem um aplicativo que se chama Do Pasto ao Prato. Você consegue já começar a olhar para isso. Seria um excelente tema para trabalhar em sala de aula. A escola, a pública e a privada, tem um grande papel nisso. Só com tecnologias de rastreabilidade isso vai ser possível. As cadeias têm que se organizar para que o esforço de fiscalização, o esforço de rastreabilidade seja democratizado. Não se tem a necessidade de, a cada elo da cadeia, se repetir aquilo que já foi monitorado anteriormente.
Então, a internet das coisas, seja na cidade ou seja no campo, ela vai impactar a nossa vida 100 vezes mais do que a internet impactou. Então, essa basicamente é a definição de internet das coisas. A possibilidade de trazer dados que estão em sensores espalhados pelo campo, pela cidade, para uma plataforma em nuvem, onde a gente possa tratar esses dados para gerar, através de algoritmos, informações que vão impactar a nossa vida do dia a dia. O Cerrado é uma grande fonte de biodiversidade que a gente não entende completamente ainda. A gente tem que enxergar o Cerrado do ponto de vista das suas populações tradicionais e a gente não lembra, quando fala em comunidades tradicionais, dos quilombolas, muitas vezes. Se as coisas não mudarem, o modo de tratar os recursos naturais, de usar recursos naturais no Cerrado, a gente vai ter pobreza e essa pobreza vai gerar migração e a gente não vai ter água no sul, sudeste também. Por ser um bioma que está numa região semiárida, que tem pouca chuva e de solo muito pobre, muitas vezes pedregoso, arenoso, ele é muito frágil. Algumas certificações que nós temos, como o Rainforest Alliance, já não nos permite mais desmatar uma área nem com autorização das autoridades brasileiras. No ano de 2000, começou as exigências de fora das certificações. E quando começou, eu confesso que achei que nós não fôssemos mais produzir melão, porque as exigências eram tão grandes. Mas o meu sócio, o comercial, dizia, não, nós temos que fazer isso, porque quem não fizer isso vai estar fora do mercado. Hoje, a grande dificuldade dos produtores de frutas, hortaliças, é realmente a comercialização. Os produtores são muito bons porteira para dentro, mas normalmente eles não têm a cultura, o hábito de sair das suas fazendas nem para vender. O produtor de manga, por exemplo, vende a 50 centavos o quilo da manga dele, depois ele vai no supermercado e aquela manga custa R$5. Ele, que foi o que mais arriscou, plantou uma manga, esperou 4 anos para produzir, é o que menos está ganhando essa cadeia toda. Na Europa, ninguém planta um pé de qualquer coisa, de hortaliça ou de fruta, sem estar ligado a uma cooperativa. A história da reforma agrária brasileira é uma história de reforma agrária social e não econômico-social. A social é onde você coloca o homem no campo sem nenhuma estruturação. A econômica social é quando você projeta o local. Eu vou montar uma comunidade, vai ter um posto de saúde, vai ter uma escola, vai ter o básico e nós vamos montar uma vila. Essa vila vai ser circundada por essa área de produção e ali nós vamos fazer a divisão da terra. Nós estamos muito próximos de portos, estamos apenas a 300 quilômetros de 2 grandes portos, de Natal e de Pecém, que fica no Ceará. Então isso é uma vantagem muito grande. E os portos por onde a gente embarca também está muito próximo do porto de destino, que é na Europa. E nós temos que pensar na questão da segurança hídrica. E daí vem a importância de a gente conhecer o aquífero que nós estamos explorando e, acima de tudo, também as transposições de bacias hidrográficas. Porque nós temos uma evapotranspiração de torno de 2.000 milímetros por ano e chove em torno de 600, ou seja, evapora 3 vezes mais. Então, se você não trouxer água de fora, ou se você não tiver um conhecimento de manuseio, monitoramento desse aquífero subterrâneo que a gente utiliza, você não tem como produzir. E o sistema de irrigação que a gente usa, que é o gotejamento, tem um sistema que fica pingando 1,4 litros por hora, exatamente essa quantia, na raiz da planta. Então você não tem dispersão, você não tem evaporação, você não perde água para lugar nenhum. Além do que a gente ainda cobre em cima da mangueira de irrigação, cobre com plástico, semelhante ao que se usa no morango, para evitar que a água evapore. Essas exigências que no começo você fazia para cumprir aquilo que o seu importador estava pedindo, na verdade traz um grande benefício para a fazenda. Seja na parte de defensivo, seja na parte de fertilizantes, irrigação, sempre pensando em melhorias, produzindo sempre mais, utilizando menos os recursos naturais. O Pantanal hoje tem 84% da sua área preservada. É o bioma mais preservado do Brasil. E esses 84% é uma junção de florestas, que cobrem mais ou menos 30% do Pantanal hoje, e campos nativos que são alagados
periodicamente. É diferente da Amazônia, né, onde a pecuária na Amazônia ela só acontece quando você derruba a mata. Quando se fala do bioma Pantanal, nós estamos falando da planície pantaneira. Só que o Pantanal é uma bacia de deposição, né, formada por vários rios que jogam a água ali dentro. E esses rios nascem no cerrado. As erosões no Planalto levam uma quantidade excessiva de sedimento para o Pantanal e esses rios começam a ficar entupidos, o rio começa a forçar suas margens. E ele forçando a sua margem, ele rompe e ali é o que se chama de arrombado. O processo de ocupação desordenado na década de 70, 80 acabou desmatando áreas que protegiam os mananciais hídricos, os córregos, as nascentes, etc. Vieram aí 30, 40 anos de pecuária extensiva, com solos já frágeis, já fracos. O pecuarista vai perdendo a sua capacidade de produção. Quanto mais ele perde a capacidade de produção, mais ele tem que forçar o ambiente para produzir mais e vira um ciclo vicioso. A junção desses problemas levam ao seguinte: à necessidade de se restaurar desde a origem. E chegamos à conclusão de trabalhar 3 linhas básicas dentro do Rio Taquari, né? E aí expandiu para o Pantanal como um todo. Uma, reverter esse processo através de restauração e intensificação sustentável da produção. A outra são os serviços ambientais. Como fazer com que a vegetação nativa ela tenha mais valor para o produtor, para o pecuarista, para o pantaneiro, do que uma pastagem. E a última linha foi a pecuária sustentável. Nós fazemos um trabalho junto com a Associação de Produtores Orgânicos e Sustentáveis no Pantanal, porque muitos dos rebanhos que são criados no Pantanal, eles já são orgânicos. Eles não recebem medicamentos, aditivos, eles só comem pastos nativos, enfim. Aí a associação criou uma segunda linha de carne sustentável, para seguir aquela tradição pantaneira de convivência com o meio ambiente, etc., mas que não seguia totalmente a certificação orgânica. Então o estado de Mato Grosso do Sul hoje tem um programa, esse programa ele reduz o ICMS da carne, e essa redução do ICMS que acontece lá no final da cadeia, ela é transmitida diretamente para o produtor. Então essa é uma forma, né, de pagamento por serviços ambientais. Nesse caso, o governo, intermediando esse processo, paga por isso. Mas essa carne sustentável e principalmente a orgânica também tem mais um prêmio. O mercado paga mais por ela. Essa é uma estratégia que está sendo pensada de se criar a indicação de origem. Tem alguns produtores, por exemplo, né, trabalhando com um pastejo ecológico. É um processo que você tem que buscar alternativas de geração de renda em que a floresta, o capão, a cordilheira, o cerrado, ele valha mais em pé do que na forma de pastagem. O universo rural hoje, principalmente ali do Mato Grosso, é muito moderno, é muito dinâmico. As pessoas são antenadas, conectadas. São pessoas muito mais próximas das pessoas urbanas do que as pessoas urbanas imaginam. Então, uma forma de também mostrar que com o advento aí da tecnologia, acho que deu uma balizada geral em tudo, né? As pessoas já entenderam que tem um mercado mundial. A gente precisa agora acessar esse mercado mundial, né? O comprador das grandes corporações internacionais preferem comprar de um país que não tem risco de desmatamento. Então, o desafio para a gente perenizar a sustentabilidade e a conservação no Brasil seria criar mecanismos de comércio internacional onde esteja embutido esse valor da biodiversidade. A biodiversidade deveria ser nosso petróleo, nosso ouro verde, deveria ser nossa grande riqueza. A gente deveria estar ganhando recurso com isso, ganhando dinheiro, ganhando visibilidade, reconhecimento. Para mim, a floresta é vida. Aqui no Brasil, a gente atua principalmente na Amazônia
no Cerrado e na Mata Atlântica. Então, a missão da TNC é proteger as terras e as águas das quais todas as vidas dependem. Ninguém é contra a produção e a TNC, por sinal, não é uma organização, uma ONG de confrontação. A gente é conhecido por promover a articulação, promover a confluência dos diferentes, respeitando opiniões divergentes, mas tentando achar um ponto de equilíbrio nessa conversa. Então a gente trabalha com um pequeno proprietário, com um grande, e tentando achar essas alternativas. Eu sou Arlindo Baré, eu sou da terra indígena Cueca-Marabitana. Estou aqui exatamente trazendo um pouco essa informação de como não agredir as nossas formas de viver, de como respeitar as nossas ciências, a nossa filosofia de vida sempre cuidou de todo mundo e a partir de agora as pessoas estão tendo consciência de que a nossa forma de viver realmente ainda é uma oportunidade de criar uma lógica diferente para a sociedade. Basta você passear um pouco na floresta com alguém de uma comunidade local, você tem um curso de plantas medicinais. Sabe quantas patentes de medicamento nós temos advindos da Amazônia? No Brasil? Nenhuma. Isso é você assinar a falta de inteligência, de organização de país, de visão de futuro. Nós temos, talvez, o universo mais rico que o planeta nos deu e não sabemos utilizar. A inovação muitas vezes não necessita de chips, de elementos rebuscados, mas pode ser feita por meio de técnicas, não tecnologias. E, aliás, a natureza, ela é uma escola muito forte para as tecnologias. O biochar é um termo muito recente na ciência agronômica e ele basicamente quer dizer biocarvão. O biochar, na verdade, ele é um conhecimento ancestral, milenar, indígena, principalmente amazônico, que ao ser descoberto foi transformado numa tecnologia. Quando você faz um biochar, ele é praticamente uma substância quase pura de carvão e ele permite também que a ele sejam agregados com o tempo uma quantidade muito grande de micro-organismos. Como condicionador de solo, ele dá estrutura para o solo. Por isso que eu achei até bom que se cunhou uma nova terminologia, biochar, e não terra preta de índio, porque destacou o processo como um processo de um produto que tem um potencial no campo de uma agricultura sustentável muito grande. Especialmente porque nós estamos tratando aqui de resíduos, podem vir da floresta plantada, das culturas que têm uma grande produção de biomassa, como é o caso da cana-de-açúcar. Quem que vai ser o pioneiro nisso no Brasil? Vão ser as grandes indústrias internacionais? Vai nascer do Brasil o grande player aí para atuar nesse campo? Eu não tenho essa resposta. Cacau é uma árvore nativa da Amazônia, mas é também uma árvore que se dá muito bem com sombreamento. Então, quando ela é jovem, você propicia esse sombreamento por meio de espécies companheiras. A gente tem trabalhado para restaurar essas áreas que eram pastos, foram degradadas, abandonadas. Então, no primeiro momento, o pessoal costuma plantar mandioca, banana, porque cresce rápido. Então, nos primeiros meses, eles já começam a ter uma fonte de renda. Por que o cacau nativo? Porque ele tem história. E hoje o que o consumidor quer, além do produto que ele está comprando, é qual a história daquele produto. É o cacau que vem da região dos povos indígenas do Xingu. É o cacau que vem da região dos povos Yanomamis. É o cacau que vem da cooperativa das mulheres da Amazônia, do Vale do Jari, ou de Mocajuba, ou de uma série de regiões amazônicas.
Quando a gente fala de exploração da Amazônia, existe assim por trás disso uma questão ainda muito forte, né, que vem lá do tempo de ocupação dos militares, etc., de que a gente precisa ocupar a Amazônia, né? Então, para a Amazônia ser nossa. Mas a maneira como a gente está ocupando, em geral, a gente não está ocupando para a gente mesmo. A gente está ocupando para os outros, para gerar produtos, para gerar commodities para os outros, deixando o ônus para as comunidades locais, para a região como um todo e, eventualmente, para o mundo, com as questões climáticas, né? Existe uma fantasia importante de que o agronegócio ele é um progresso, né? Progresso para quem, né? O mundo corporativo ele vê aquilo lá como um produto. O pensamento indígena ele vê aquilo ali como, eu diria, um bem para a sociedade. O bioma amazônico, além de todas as riquezas que eu poderia citar aqui, né? Ele é uma vida que as pessoas precisam entender que aquilo lá é o que faz eu respirar aqui. É inevitável que o agronegócio seja associado aos desafios relativos à manutenção das florestas e evitar desmatamento. Mas muito do que nós ouvimos a respeito de degradação das áreas da Amazônia e de grandes queimadas e etc., vem de um agro ilegal. Desmatamento ilegal não faz parte de quem tem interesse no agronegócio. É um crime contra a natureza, assim como nós temos várias outras formas de criminalização e precisa ser combatido, não tenha a menor dúvida. A Amazônia também tem um papel muito importante em termos do ciclo da água. O papel da Amazônia acaba sendo de regulador de precipitação, de chuvas. Provavelmente vocês já ouviram falar de rios voadores. Se fala muito, a gente quer trazer mineração, trazer commodities para gerar mais riqueza para a Amazônia. Mas a riqueza já está lá. A gente mapeou áreas de garimpo no interior e no entorno de terras indígenas no estado do Pará, usando imagens de satélite de alta resolução. E a gente vê uma expansão terrível, a ponto de você ter áreas em que a água, as pessoas não estão consumindo mais aquela água. O ribeirinho não vai comprar água no supermercado. Então, quando a gente aplica, por exemplo, uma tecnologia de imagens de satélites de alta resolução, não tem como enganar a imagem de satélite. E, efetivamente, a gente consegue ter o controle sobre onde está sendo produzido e o que está sendo produzido. A produção de soja, né, ele bate recorde, mas aí tu vê na população brasileira passando fome, inclusive catando comida no lixo. Nessa lógica que eles trazem, narram, né, para dizer que estão construindo algo importante, que eles precisam de terra para plantar. Você pensar em monocultura na Amazônia, alguma coisa tem que sair do caminho. E essa coisa vai ser a floresta. A monocultura, em geral, ela vem acompanhado também concentração de renda. O sistema agroflorestal, nesse sentido, é um sistema que, além de todas as vantagens que eu mencionei, não mencionei essa. Segurança alimentar, você está diversificando produtos de consumo. A visão de curto prazo dos investidores e do mercado faz com que as empresas tenham dificuldade de abraçar compromissos que vão ter impacto no valor das empresas no curto prazo. Mas tem um segundo ponto, que é o investidor precisa participar disso. Precisa entender o valor de quando ele pega o seu recurso e investe em algo sustentável, de quando ele pega o seu recurso e investe em algo lucrativo, mas que não é sustentável. Lucro não é mais só financeiro, lucro é um tripé. Nós temos que avaliar a performance das empresas e dos negócios de forma geral, como qual é o impacto que ele tem, sim, como profit, como lucro financeiro, mas também para o planeta, e o impacto nas pessoas, ou o impacto social. Todo mundo gosta de falar em sustentabilidade. Tem um segredo só a sustentabilidade. É esta pesquisa básica. É ela que, sim, sustenta. Sem ela, você pode ter algum lucro por um tempo, mas nunca de forma sustentável.
Nós temos um potencial muito grande da microbiologia e nós estamos perdendo esses talentos para outros países. Nós precisamos investir em pesquisa para que isso fique com a gente. Esse patrimônio é nosso. Conversa com um grupo da minha idade e conversa com um grupo de empresários entre os 30 e 40 anos. Você já vai ver a diferença de pensamento e de visão de mundo. Nossa geração, que nasceu analógica e teve que se converter ao digital no decorrer da vida, nós estamos deixando para a próxima geração um mundo pior do que nós pegamos, em termos estruturais de meio ambiente. Então, por favor, façam a transformação necessária que o planeta precisa. As cartas foram dadas, o capital foi dado, o acesso à ciência foi dado. Faça o trabalho bem feito que a nossa geração não fez.